Fábrica de podcast. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui, Alex Fonseca, e hoje eu vou conversar com uma pessoa muito ilustre. Eu não conheço ela pessoalmente, mas eu sigo ela nas redes sociais, uma pessoa incrível. Eu adoro o que ela propaga, gente. Daqui a pouquinho vocês vão saber o que ela propaga, mas ela é Maria Paula Vieira, tem 28 anos, é paulista, é jornalista por formação, graduada em comunicação social, tem um currículo extenso, especialista em fotografia, trabalha na área com foco em diversidade e representatividade, atua como fotógrafa há 6 anos, realiza ensaios individuais em grupos artísticos para artistas, marcas e empresas. Em seus últimos projetos está aí a exposição Mães Invisíveis, que com certeza algum de vocês aí que está ouvindo já viu, porque percorreu as linhas aí do metrô de São Paulo em 2020 e 2021, trazendo visibilidade para as mães que têm deficiência. E atualmente é curadora e fotógrafa da exposição Elas por Elas, 2021, que mostra o olhar sobre a diversidade das mulheres brasileiras. Além disso, também é ativista dos direitos das pessoas com deficiência, criadora de conteúdo digital, palestrante, modelo, atriz, e no mercado artístico já trabalhou com marcas como Globo, Boticário, Bradesco e protagonista em clipe da Condzilla. Então, depois da vinheta, nós vamos falar com a Maria. Fábrica de podcast. E aí, Maria, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom, Alex? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a quem está aqui ouvindo, quem está aberto ao nosso convite, ao nosso diálogo, ao nosso debate. Tenho certeza que vai ser incrível e muito obrigada. Por nada, Maria. A Maria é eu posso chamar pela sigla, uma PCD, seria isso? Uma pessoa com deficiência? Exatamente, uma PCD é uma pessoa com deficiência. Com deficiência. Então a gente já vai começar falando sobre isso, tá? Porque é uma nomenclatura que mudou, variou muito, né, de uns anos pra cá, né? Já trataram como pessoa especial, como pessoa deficiente, né? E hoje pessoa com deficiência. Como que isso cresceu? Como que isso foi mudando? E por que isso foi acontecendo, Maria? A gente vinha com várias nomenclaturas, como você citou, do pessoa com necessidade especial, pessoa especial, deficiente, aleijado, vários termos que alguns pejorativos, outros que não contemplam toda a diversidade que nós somos. Porque quando a gente fala de necessidade especial, todo mundo na vida tem uma necessidade especial. Então isso não contempla a nossa vivência de fato. Quando a gente fala de especial, a gente também esquece o que é a deficiência. A gente coloca num termo que separa a gente como pessoas que têm vivências como todo mundo. Todo mundo é especial também de alguma forma ou para alguém na vida. Sim. Então o termo veio pessoa com deficiência para mostrar que nós somos pessoas com deficiência e que não tem nenhum problema em dizer a palavra deficiência, que muitas vezes as pessoas têm medo de falar, muitas vezes esse termo, né, deficiência, foi colocado como algo negativo, como algo ruim. E pessoa na frente da deficiência, pessoa com deficiência, veio para mostrar que a pessoa vem antes da deficiência. Então nós somos pessoas acima de qualquer coisa, com suas vidas, com nossas histórias, com nossos percursos, e junto a isso temos uma deficiência. E esse termo veio com uma discussão, um debate, uma reunião na ONU com ativistas com deficiência. Então esse termo ele veio em debate, ele veio em discurso, ele veio justamente nas nossas conversas, porque os outros termos foram colocados antigamente por pessoas sem deficiência, que não tinham noção da nossa vivência. Então, em debate com a ONU, em debate com os ativistas que têm essa vivência, foi colocado isso. E aí, junto a isso, veio também o que a ONU fala, né? Nada sobre nós sem nós, para mostrar que nada sobre pessoas com deficiência devem ser ditos ou debatidos sem a nossa presença. Então, tudo que for colocado, seja nomenclatura, seja nossos direitos, tem que ser
perguntado a nós, porque a gente sabe que nós somos capazes de dizer o que é melhor. Então veio também junto a isso o slogan, nada sobre nós, sem nós, junto à ONU, junto a esse debate, pra gente nunca esquecer que tudo que for colocado aí como nomenclatura, como sigla, ou qualquer coisa que tiver a ver com a gente, nós temos que fazer parte disso, desse debate. É porque vocês precisam ter voz, né? E é aí que tá a voz. Não adianta nada criar um grupo e que outras pessoas vão falar por vocês, né? Exatamente, a gente veio por muitos anos, né? E até hoje se acredita que a pessoa com deficiência não é capaz de decidir alguma coisa, de tomar decisões, de compreender, né? Muitas vezes, por exemplo, outras pessoas com deficiência estamos num jantar, estamos na rua e perguntam, né, o nosso nome, a nossa idade para a pessoa do nosso lado, como se a gente não pudesse dizer, né, nossa idade, nosso nome para aquela pessoa, né? Então muitas vezes ainda acreditam que a gente não é capaz, né, de dizer, de falar, de ter voz, né, como você falou. Então ainda é algo que a gente está lutando para lembrar que a gente é capaz de falar e de ter voz para tomar decisões na nossa vida, né? Sim, há um tempo atrás eu vi um reel seu com a sua mãe, que eu achei fascinante. Eu até fiz um comentário e você respondeu pra mim. Justamente sobre isso. A sua mãe: ah, que linda! Como que ela chama? Ah, assim, sabe? Aquela coisa em que a gente vai entrar agora, nesse momento, que eu acho que é importante, é sobre falar sobre o capacitismo, né? Porque isso leva ao capacitismo, né? Defina pra mim, Maria, essa palavra, capacitismo. Exatamente. O capacitismo, ele é a opressão e a discriminação a pessoas com deficiência. Ou seja, qualquer violência, qualquer coisa que a gente sofra durante a nossa vida é o capacitismo, é o que a gente é violentado a nossa vida inteira. E isso vai de coisas muito pequenas, né, que parecem pequenas, a coisas muito maiores. Por exemplo, ser negado uma vaga de trabalho, ser negado uma vaga numa escola para uma criança com deficiência. E isso vai também desde um comentário que às vezes parece um elogio, mas não é um elogio, né? Por exemplo, assim, chegam para mim e falam: nossa, você é tão bonita, nem parece deficiente. Como se deficiência fosse ser algo monstruoso, algo feio. Então o capacitismo, ele é tudo isso que a gente passa na nossa vida, que discrimina a gente ou coloca a gente num lugar onde nós não deveríamos estar, né? De marginalização, de escanteio, né? Então o capacitismo é isso, é tudo que a gente vivencia ao longo da nossa vida que oprime a gente. Sim. E às vezes, né, como você disse, as pessoas, isso é enraizado, né, isso vem de uma cultura, né, que está aí fixada, né, e que aos poucos precisa ser dissolvida, né? Como você disse, ela é tão linda, nossa, nem parece deficiente, né? Isso deve doer e deve machucar, né, muito quando você ouve isso. São igual palavrinhas, né, até com relação ao preconceito racial, né, que às vezes a gente fala: ah, você está denegrindo a imagem da pessoa, né? E ela tá usando de uma palavra aí, né, que fere, né, a raça, né, negra, né, as pessoas de cor preta. Eu acho que o capacitismo, ele entra muito nisso, né, nessa coisa do preconceito, né, nessa coisa de você utilizar de palavras e de, como você disse, né, disfarçada de elogio, né, e acabar ferindo a pessoa. Maria, você se importa de falar pra gente qual é o seu tipo de deficiência, como que você adquiriu essa deficiência? Bom, a minha deficiência, ela não é diagnosticada, ou seja, eu não tenho diagnóstico fechado, porém, eu sou mulher com deficiência, eu uso cadeira de rodas, então eu sou cadeirante, e isso vem comigo desde os 3 anos de idade. Eu comecei com algumas dores, que foram causando algumas atrofias, e isso eu fui usando andador, eu usei muletas, eu precisei de apoio das pessoas durante a infância, e na adolescência, a partir dos 13, 14 anos, eu comecei a ir para cadeira de rodas. E eu falo que é muito
uma linha tênue pra mim, porque quando eu era adolescente, aliás, quando eu era criança, eu não conseguia me ver ainda como uma pessoa com deficiência. Eu demorei de me reconhecer e de entender esse processo, apesar de viver o capacitismo já. Porque muitas vezes na infância, minha mãe ouvia e eu ouvia ali, nossa mãe, que peso, que fardo que a senhora carrega, uma cruz. Então isso também era o capacitismo que eu já vivia, de me sentir um peso para a sociedade ou para minha mãe, para minha família. Então eu já vivi o capacitismo, mas ainda não conseguia me reconhecer como uma pessoa com deficiência. Eu fui me reconhecer quando eu fui para cadeira de rodas e eu precisei de mais acessibilidade, eu precisei de mais acesso, precisei de uma escola mais preparada para mim. Então foi aí que eu senti que eu era de fato uma pessoa com deficiência. E a minha deficiência, por não ter um diagnóstico, né, até hoje, eu tenho 28 anos, então desde os 3 anos eu não tenho diagnóstico. Isso também fez eu ficar num lugar de não saber o que eu tenho, as pessoas me perguntarem, né, qual é a minha deficiência, como acontece, né, obviamente em entrevistas, como agora, ou em outros espaços também, quando eu chegava em algum ambiente, e eu não sabia responder, porque de fato não tenho diagnóstico fechado, tem suposições. Eu só sei que eu sou uma pessoa com deficiência, eu só sei que que eu tenho uma atrofia e que eu uso uma cadeira de rodas. Então, a sociedade, né, a gente fica sempre querendo respostas e de fato é necessário. Sim. Mas é sempre muito, muito complicado a gente se reconhecer como pessoa com deficiência quando a gente não tem esse lugar, né, de entender as coisas, de entender os nossos processos e também dar isso para a sociedade como um diagnóstico. E então a gente vê como às vezes o diagnóstico ele é muito importante, mas também ele não é só um diagnóstico, né? Ele não define a gente, né? A minha doença se sabe somente que ela é genética. E a gente fala, né, que genética não é destino. Então eu falo muito isso também, que não é um destino. Sim. É matemática, né? Porque a genética tem um pouco de matemática nela. Exatamente. Então estamos aí lutando para cada vez mais nos reconhecermos como pessoas com deficiência. E quando você se reconheceu uma pessoa com deficiência, mudou muito na sua cabeça? Com certeza mudou muito, porque eu percebi que eu precisava lutar cada vez mais pelos meus direitos, que eles precisavam ser reconhecidos, eu precisava entender os meus direitos, precisava ir atrás dele e saber, e eu percebi também que eu teria que lutar, eu teria que ter mais força, que falar mais, né, que buscar a minha voz, porque eu não podia deixar que a sociedade continuasse me oprimindo. Então isso foi muito importante também eu me reconhecer, porque eu consegui ter a força de entender o que eu precisava fazer para ir atrás dos meus direitos, para me ver na sociedade, porque também assim eu não me via, né, nos espaços, né, como pessoa com deficiência. Eu falo de ser uma criança nos anos 90, em que pouquíssimo se falava sobre acessibilidade, sobre inclusão, que dirá sobre representatividade. Então eu não me via nos espaços, eu não me reconhecia, e é muito difícil a gente não se ver num espaço. Uma coisa que eu falo muito também é sobre a representatividade validar a nossa existência. Quando a gente se vê em algum espaço, a gente fala, nossa, eu posso chegar até lá, a gente tem uma referência, e é muito importante. Eu não tinha referência, então eu tive que também buscar ser a minha própria referência e buscar trazer referências. Fantástico. Então isso também foi muito importante, eu me reconhecer para eu conseguir ter essa visão que eu precisava mudar. Você fala de São Carlos, é isso? Santo André. Desculpa, Santo André, perdão. ABC Paulista. ABC Paulista. E como é que tá com relação à acessibilidade nas ruas, nas empresas, nas lojas, nos mercados aí hoje? A gente fala de um país que não se preocupa com acessibilidade. Existem leis, existem muitas leis. Nós estamos num país que tem leis muito importantes, muito válidas para a pessoa com deficiência. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei super importante, é um conjunto de leis, na verdade, e ela traz muita base para a gente lutar pelos nossos direitos. Porém, a lei, ela não é cumprida, ela não é fiscalizada. Então, no Brasil, por mais que a gente tenha muitas leis, elas não são cumpridas. Então, a acessibilidade ainda é pouca.
E se a gente vai num bairro com menos assistência, um bairro mais pobre, a gente percebe ainda mais como é colocado de escanteio a acessibilidade. Sim. Então, ainda não há acessibilidade na maioria dos espaços, infelizmente. Isso eu falo aqui no ABC Paulista, eu falo na capital também. Então é muito difícil. E quando a gente fala também de acesso a trabalho, a escola, sim. isso também é muito escasso ainda. Quando, a gente tem a lei de cotas. E a lei de cotas, ela existe há 30 anos, ela fez 30 anos esse ano. Sim. E mesmo assim, a gente tem somente 1% das pessoas com deficiência com carteira assinada. E isso é muito pouco, né? Nós somos 45 milhões no Brasil de pessoas com deficiência. Então é muito pouco, 1%. Então a gente tem muito pouco acesso em diversos ambientes. E isso a gente fala desde a escola até o emprego. O Brasil é tão complicado que a gente vê rampas de acessibilidade onde tem um poste no meio, né? Às vezes uma rampa de acessibilidade com um degrau, né, embaixo. Rir pra não chorar. Não é? Assim, vira piada, né? Exatamente. São coisas que faz virar piada mesmo. Infelizmente, isso precisa mudar muito na cabeça das pessoas, né? Maria, voltando lá no capacitismo, eu quero que você me conta situações que já aconteceram com você, que você sofreu um capacitismo e que a outra pessoa nem percebeu que estava, né, cometendo o capacitismo e que você se sentiu muito incomodada. Eu acho que o que mais incomoda, que as pessoas não percebem, é justamente os elogios disfarçados. É quando me elogiam como uma pessoa bonita, mas vem o mais depois, né? Nossa, você é tão bonita, mas nessa cadeira de rodas, né? Então esse mais que vem depois de um elogio sempre fere bastante. Ou então nem parece deficiente, como se a minha deficiência fosse algo negativo. E ela faz parte de mim. Então eu quero que elogiem ela também. Eu quero que saibam que ela é parte de mim e que ela também é bonita como eu. E ela pode ser bonita. Então, essas coisinhas assim, desses elogios que são muito disfarçados de preconceitos enraizados, eles acabam ferindo muito. Ou então, quando chegam para mim e falam assim, Deus vai te curar, você vai ser curada, né? Então a gente entende que às vezes numa boa intenção da fé daquela pessoa, mas muitas vezes eu quero que Deus, né, me aceite como eu sou. Sim, né? Deus sim. Pra mim é isso, né? Jesus pra mim é isso, a minha religião. Independente, então é muito importante que também entendam isso. Que eu estou feliz como eu sou. E eu acredito que Deus também me quer assim. Então tem um propósito, né? Ou o que for. Então é muito importante também entender esse respeito, né? De não invadir nem a religião, porque às vezes eu posso não acreditar em Deus, nem não querer uma cura. A gente nunca sabe como é a visão do outro. Então isso também acaba às vezes agredindo, porque é como se o meu corpo, né, sempre precisasse de um conserto. Então isso também violenta bastante. Não, e de repente Deus não tem nada a ver com isso, né? E aí o pessoal coloca Deus no meio. Mas é muito interessante isso, muito louco, né? Mas é como você disse, é algo enraizado, é algo que vem lá de trás, é algo muito cultural e que precisa ser quebrado. Agora, dá alguns exemplos pra gente que as pessoas nunca devem fazer com relação ao capacitismo. Bom, a gente tem que começar pelas nossas palavras. Eu falo que o silêncio é precioso e quando a gente fala, a gente tem que saber também o que as palavras têm para dizer. Então hoje se sabe que muitas palavras como retardado, doente mental, débil mental, palavras como autista de forma pejorativa. Nossa, você tá parecendo autista hoje, né? Nossa, você tá tão autista. Então essas palavras assim, que em tons pejorativos, né? Colocando a deficiência como algo negativo, né? Então a gente também tem que começar a mudar, tirar do nosso vocabulário essas palavras, começar a repensar por que a gente fala essas palavras, né? O que elas têm a dizer. E comentários também, como eu citei, esses comentários assim, Deus vai te curar, tão linda, nem parece deficiente, cada um tem a cruz que merece. Então esses comentários também que são negativos, que ferem a gente no nosso dia a dia. E obviamente
oferecer acesso, né? Sim. Pra gente não ser capacitista, pra gente ter um mundo anticapacitista, a gente precisa oferecer acesso. Então, oferecer acesso no seu comércio, na sua empresa, no seu bairro, se possível for, né? Como você puder ajudar. Então, trazer esse acesso para todo mundo, oferecer ambientes confortáveis, acho que também respeitar o espaço do outro, não invadir com perguntas quando você mal conhece essa pessoa, né? Então, respeitar as nossas vivências. Por exemplo, assim, às vezes me perguntam, eu tô num ambiente, chegam para mim e perguntam como é que eu tomo banho, né? E a pessoa mal me conhece e pergunta como eu tomo banho, né? Então, assim, pelada, né? Como todo Óbvio, mundo. Né? Então, assim, né? A gente tem que começar a ter essas atitudes anticapacitistas, né? Cuidado com as palavras, cuidado com comentários e não precisar perguntar, né? Você não tem que tratar como alguém diferente. Sim, sim. O simples fato de colocar um carro atravessado na garagem, ele já tá cometendo ali algo muito grave, né? Porque se for passar um cadeirante, ele não vai conseguir passar naquele passeio ali que ele atravessou o carro, né? Exatamente. Às vezes o cara... E respeitar. Às vezes o cara vai lavar o carro dele, mas ele deixa o carro ali naquela posição. Né? Complicado. Pois é, e respeitar também as vagas, né, de pessoas com deficiência, respeitar esses espaços é muito importante também. Ô Maria, eu tenho no meu carro, tá? Eu faço isso já há muito tempo e eu adoro fazer também, tá? Eu tenho no meu carro impresso um PDF de uma multa moral. Com certeza você conhece essa multa moral. E eu já coloquei isso em tantos para-brisas, sabe? De carros em vagas para deficiente. E assim, é algo que eu não consigo compreender, sabe? Eu vejo isso e assim, são pessoas que vão à igreja, pessoas que batem no peito, que são honestas, mas elas vão lá e ocupam uma vaga, né, que não é dela, né? Isso é muito louco. Uma outra coisa também que eu acho que hoje pelo menos está evoluindo muito, e nós vamos entrar numa areazinha que eu quero falar agora, é sobre o humor. O humor brasileiro. O humor brasileiro, ele tem mudado muito e tem migrado, e que ótimo, né? Porque tinha-se muito humor racista, né? Muito humor que muita gente hoje, né, quando a gente fala disso, porque o humor assim que era bom, porque falava, né, de negro, falava do manco, do surdo, do mudo, do fanho, né? E hoje não pode mais porque tá cheio de mimimi, né? Então eu quero definir com você, por favor, defina pra gente essa palavrinha, né? Mimimi. Coloca isso aí pra gente. O mimimi, ele é tudo aquilo que não dói em você, né? Porque você não tem aquela vivência, você não sabe como aquilo afeta. Eu falo bastante de microviolências que a gente sofre diariamente. Então as pessoas não têm noção das violências que a gente sofre. E às vezes isso que parece um mimimi, né? Algo mínimo para alguém, na verdade aquilo lá já é a gota d'água pro outro. Ou aquilo lá já é um gatilho para ativar coisas que a pessoa viveu, traumas. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente minimiza, né, em mimimi, o que a pessoa sente, porque a gente nunca sabe sobre aquilo, né? Muitas vezes a gente ouve também assim, mas eu brincava com o meu colega, zoava ele na escola e não fico me sentindo assim, todo ressabiado quando brincam comigo. E aí a gente fala, né, se você não consegue nem ter empatia por essa pessoa, né, que está incomodada, é porque você não adquiriu a empatia, né? Então, fez mal as brincadeiras que você fez, porque essas brincadeiras, hoje você é adulto, você não consegue ter essa empatia, né? Sim. Então, é muito importante que a gente não minimize o que o outro sente, porque a gente não sabe. O que não bate pra gente pode bater muito pro outro. Então, a gente tem que saber brincar. A partir do momento que alguém não está rindo, já não é mais engraçado. Maria, eu gostei muito desse termo microviolência. Sabe, assim, algo muito... A gente não presta atenção nisso não, mas é um fato, tá? Bom, você definiu muito bem a palavra mimimi, é isso que eu sinto mesmo. Já briguei com pessoas por causa dessa palavra, porque... você ficou chato, você não conta mais as piadas. Eu já contei muita piada que tinha capacitismo, que tinha muita coisa ali enraizada, né? Porque os Trapalhões, eu cresci assim, os Trapalhões eram assim, a Praça é Nossa era assim, né? Então, e a Zorra Total era muito assim.
Hoje isso tá mudando muito e eu fico feliz que esse humor... E dá pra fazer humor muito bom, muito engraçado, sem mexer com nada disso, né? Exatamente. Ô Maria, agora eu quero que você conta pra mim um pouco da jornalista, da fotógrafa, da atriz, dessa pessoa empoderada que você é. Pois é, o mercado artístico pra mim é uma coisa muito importante, muito empoderadora na minha vida mesmo. Porque eu tinha uma autoestima muito baixa quando era mais nova. Não me sentia bonita, não me sentia parte de nenhum espaço, assim. E aí eu conheci uma fotógrafa e ela me convidou pra gente fazer umas fotos. E quando eu fiz essas fotos, foi a primeira vez que eu me vi através do olhar, né, de outra pessoa. E eu me senti muito bonita. E eu falei, uau, que incrível, né, poder trazer essa sensação pra alguém. E foi a partir desse ponto que eu comecei a ver a arte como algo muito significativo, algo que transforma as nossas vidas. E transforma mesmo. Exato, né? Assim, as emoções, as nossas sensações, as nossas vivências são transformadas com a arte. E foi a partir desse ponto que eu comecei a me envolver cada vez mais com a arte e estudar fotografia. E também começar a me ver, né, como modelo e começar a estudar pose, estudar caras e bocas. E aí, em 2016, eu fui convidada para um teste. E esse teste era para um comercial da Globo, que foi na época, inclusive, das Olimpíadas. E aí eu fiz um comercial de volta às aulas para a Rede Globo. E também foi quando eu comecei a me ver como atriz, como estar mais em frente às câmeras. Porque eu me especializei em fotografia, então eu estou muito atrás das câmeras, trazendo essas emoções para as pessoas, podendo transformar a vida delas. E também me coloquei na frente das câmeras e me vi de outras formas. E comecei a estudar teatro e fazer outras coisas assim, que também me faz muito bem. Porque eu também consigo trazer representatividade para outras meninas, para outras pessoas, coisa que eu não tive. Então hoje é muito significativo para mim estar nesses espaços, poder transformar de alguma forma, né? Tanto atrás das câmeras quanto na frente das câmeras. São dois espaços artísticos que eu me encontro. Eu me sinto extremamente feliz de poder fazer parte de tudo isso. Fantástico. O que você me diz sobre a abertura do mercado do cinema, da TV, para as pessoas com deficiência? Por exemplo, quando eu assisto Atypical, eu adoro aquela série, mas eu vejo que o ator não é autista, né? E ele poderia ser, né? Às vezes eu vejo uma novela onde tem um cadeirante, mas é um ator que não é cadeirante, que vai interpretar. E por que não, né? Por que não ser um ator, uma atriz, né, cadeirante para fazer isso? O que você me diz? Esse mercado está começando a abrir, ele tá ficando... Ou não, ou ele continua lá parado? Quando a gente vê um ator que não tem uma deficiência e interpreta alguém com deficiência, a gente denomina de creepface. É a mesma coisa, por exemplo, que o blackface, há anos atrás, né? E o blackface era quando atores brancos interpretavam atores pretos, né? Se pintando. Sim. E isso hoje em dia a gente sabe que é violento ou até crime, né? Hoje em dia. E o creepface, ele vem também nesse sentido, né? De Sim. pessoas interpretarem nossas vivências sem nos colocarem ali. Então a gente vê muitos filmes ainda assim que fazem isso. Em Hollywood, né, tem se debatido bastante sobre isso, né, sobre como o Oscar acaba dando muitos mais prêmios para as pessoas brancas sem deficiência, né? Então a gente vê bastante esse debate acontecendo e isso vem começando a mudar. Então a gente tá vendo aí mais filmes com atores com deficiência. Por exemplo, a gente tem o filme Fuja, que está na Netflix, e o Fuja, ele é feito com uma atriz que é cadeirante na vida real. Então isso é muito interessante. Tem cenas que ela mexe as pernas e foi usado dublê. Então a gente vê que é possível, né, que as pessoas com deficiência
façam qualquer tipo de papel, é só quererem, né? Só buscarem dublê, só buscarem formas de fazer isso. Sim. Então é muito interessante, né? Esse filme veio pra mostrar bastante isso. Eu assisti com a minha filha e ela me disse isso. Agora eu tô lembrando aqui. É muito bom, é muito interessante. E você também vê os bastidores de como eles fizeram, é muito legal. E também a gente tem uma série no Netflix também, na Netflix, que é a Special, que é roteirizado, é produzido e atuado por um ator que tem paralisia cerebral. Que Então, interessante. é muito bacana a gente tá vendo essas coisas mudarem, né? Isso começar a ser feito, a ter mais espaço. Mas ainda também é como a gente fala, né? O mercado de trabalho, em geral, é um reflexo da sociedade. Uma sociedade capacitista que não vê as nossas capacidades, dificilmente vai nos empregar nos espaços que forem, porque não nos acham capazes, né? Então a gente deve ver pouco isso, mas eu vejo uma mudança acontecendo, coisa que eu não via quando eu tinha, por exemplo, 15, 20, quando eu tinha 15 e 18 anos. Interessante, Maria. E a gente torce, né, para que as pessoas abram suas mentes, né, e consigam ter empatia. Eu acho que tudo tá ligado à empatia, né? Tudo tá ligado a enxergar o outro, né? Bom, Maria, eu vou abrir um espaço aqui agora, tá? A gente já tá finalizando. Eu não gosto muito de passar de mais de 30 minutos e a gente tá em 33 minutos. Você tem um espaço para falar de você, para deixar seus contatos, para falar das suas redes sociais. O que você quiser, o microfone é seu. É muito bacana quando a gente pode ter esse debate sobre o capacitismo, sobre toda essa vivência da pessoa com deficiência. O capacitismo em si, a palavra é muito nova, ela vem desde 2015. Então ainda é algo que poucas pessoas conhecem, apesar de ser algo relativamente novo, mas não é tão novo. Então, Tem 6 anos, né? Exatamente. Então a gente ainda está construindo esse debate, então é muito importante que a gente tenha esses espaços aqui, como esse que foi aberto para a gente debater, para as pessoas conhecerem, né? E outros termos também, como o creep face, e também a gente debater sobre o mimimi, né? E mostrar sobre empatia. Então eu fico muito feliz quando esses espaços acontecem e a gente pode trazer cada vez mais luz para esses temas. E muito obrigada. Vou deixar também os meus contatos para quem quiser falar comigo, trocar uma ideia, Show de bola. Conhecer meu trabalho, me contratar, mandar É muito jobs. legal. Com certeza. Então você pode me encontrar no meu Instagram, que é o Maria_Vieira. E o MPV Fotografia, que é onde eu posto meus trabalhos sobre fotografia. E também no meu site, que é www.mpvfotografia.com.br. E aí vocês podem me encontrar, bater um papo e conhecer mais um pouquinho do meu conteúdo. Fantástico, Maria. Gostei muito de conversar com você. Você é uma pessoa linda em todos os sentidos, sabe? Por dentro, por fora. Muito obrigada. Gente, vou contar uma curiosidade. A Maria tem uma ligaçãozinha aqui, mais ou menos, comigo, porque o namorado dela é da minha terrinha. O namorado dela é de São João del Rei, gente. Então, olha só que legal. E eu vou falar pra vocês, eu não sabia disso não. Fiquei sabendo agora. Você pode falar assim, mas tinha um linkzinho então. Foi por conta do namorado? Foi não, tá? Maria, muito obrigado. Coincidências da vida. Coincidências da vida. Eu não acredito em coincidências, não. Eu acho que a vida tem uma cliente minha que eu sempre falo dela nos meus episódios, eu amo falar dela. Ela chama Maristela Barenco, é do canal Mil em Rama, ela é de Petrópolis e ela fala que a vida é uma teia, a vida não é linear. Então, você faz parte desta conexão. Então, com certeza, isso não é uma coincidência, tá? É uma conexão que aconteceu aqui. Que lindo. Maria, muito obrigado, tá? Um beijo pra você. E, gente, muito a gente obrigada. vai ficando... que isso. Foi um prazer. Qualquer dia a gente se fala mais em um outro episódio. Sim, tomamos um cafezinho mais pra frente, quem sabe. Com certeza. Eu vou cobrar, hein? Gente, então estamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um episódio. Lembrando que na Fábrica de Podcast é muito fácil, muito simples você fazer o seu podcast também, você ter o seu canal.
Basta enviar o seu áudio pra gente, você vai preencher um formuláriozinho, a gente cria as vinhetas de abertura e encerramento, a gente edita, masteriza, te entrega, cria o canal, posta pra você e aí a sua voz vai estar em todas as plataformas de áudio aí no mundo, né, nesse globo terrestre. Beijão, até semana que vem. Tchau, tchau. Fábrica de podcast.